Olá, oi eu de novo, dando prosseguimento aos nossos estudos de ecologia, só que hoje nós vamos tratar de comunidades ecológicas. Quando nós andamos na natureza, vamos visitar uma mata, um bosque, uma floresta, uma praia, enfim, nós encontramos situações onde são muitas as espécies representadas. Isso é o mais natural de acontecer. Aqui você tem um exemplo de uma mata pluvial, como a Mata Atlântica, na qual muitos tipos de animais, muitas espécies de animais vivem ali. Aqui um exemplo de um recife de coral com uma infinidade de espécies, cada uma aparecendo com determinado número de indivíduos. Pois é, estas são comunidades ecológicas. As comunidades podem ser mais formalmente definidas como conjuntos de indivíduos de todas as espécies vivendo num determinado espaço, num determinado tempo. Definição essa que você pode escrever como conjunto de populações vivendo numa determinada área em certo tempo. E você pode até se referir à comunidade como sendo o componente biótico do ecossistema. Da mesma maneira como as populações, as comunidades também apresentam seus limites, mas muitas vezes esses limites são difíceis de estabelecer. Os limites de uma comunidade também podem ser naturais ou arbitrários, e eles também podem apresentar uma ampla variação de escala. Mas, no caso das comunidades, é muito interessante o aspecto hierárquico, eu vou mostrar isso para vocês em seguida. Vamos dar alguns exemplos de comunidades. Todos os organismos vivos de uma lagoa é a comunidade da lagoa. Os corais de um recife coralino. Perceba que agora nós não estamos nem falando de animais do recife, nós estamos nos referindo à comunidade de um certo tipo de organismo do recife, que é o coral. As aves do Brasil. Sim, todas as aves do Brasil. Mas o Brasil, propriamente dito, é uma área com um limite arbitrário, já não é mais um limite natural. Todos os seres vivos de uma floresta. Ou, olha que interessante, os animais menores do que meio milímetro vivendo no sedimento, por exemplo, no fundo do mar. Repara que nesse último caso eu defini a comunidade em função do tipo dos componentes quanto ao tamanho, não é nem quanto à espécie. Um exemplo bom de comunidade e como essa hierarquia acontece é o que a gente vê na Mata Atlântica. Aqui você tem o estado de São Paulo e a Mata Atlântica concentrada na região mais litorânea. Muito bom. Então você tem, em primeiro lugar, todos os organismos da Mata Atlântica. É a comunidade da Mata Atlântica. Mas os organismos da Mata Atlântica incluem os organismos vegetais da Mata Atlântica, uma comunidade. E os organismos vegetais da Mata Atlântica incluem as bromélias da Mata Atlântica, uma comunidade. Uma única bromélia reserva água na base das folhas. É uma característica desse tipo de vegetal. Pois é, nessa água vivem larvas diversas, insetos, pererecas, inclusive. Então, em cada uma das bromélias, você vê uma comunidade animal vivendo ali naquela água. Vocês estão percebendo uma comunidade encaixada dentro da outra? Outro exemplo. Na Mata Atlântica você tem a comunidade de animais, mas dentre eles você tem a comunidade de mamíferos e entre os mamíferos a comunidade de ruminantes. Este veado é um ruminante que está lá na Mata Atlântica e, no entanto, ele, dentro do próprio tubo digestivo, apresenta uma comunidade de micro-organismos associados. Do ponto de vista dos sistemas aquáticos, algo similar. Na Mata Atlântica você tem o riacho. Esse riacho tem uma fauna e como parte da comunidade animal do riacho, você tem a comunidade do zooplâncton do riacho, que aparece representada por esses organismos nessa parte do slide. Perceberam? Então, é como se fossem caixas dentro de caixas dentro de caixas e assim por diante. Da mesma forma como nós definimos para as populações, as comunidades também têm propriedades que as caracterizam. Nós vamos aqui listar algumas propriedades das comunidades. São muitas, não daria para abordar numa aula, às vezes nem mesmo num curso inteiro. Uma primeira propriedade da comunidade é a sua heterogeneidade espacial. É como os seus componentes se apresentam no espaço. Existem algumas modalidades de heterogeneidade espacial, nós vamos ver daqui a pouco a zonação, a estratificação e o mosaico.
Outra propriedade fundamental é a diversidade e o seu correlato à equitatividade. E, finalmente, você tem a dinâmica temporal ou a sucessão ecológica, mas esta vai ter uma aula própria para ela futuramente. Assim como a zonação vai ter também uma aula própria, então não vou entrar em muitos detalhes, não. Porém, eu não vejo como não apresentar para você, desde agora, essa coisa bonita que é a variação da estrutura da comunidade ao longo de gradientes ambientais. Eu vou usar como exemplo comunidades de costão rochoso à beira-mar. Nesse slide, vocês estão vendo um costão rochoso numa ilha que fica próxima à Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo essas faixas horizontais ou aproximadamente horizontais aqui na pedra? Pois é. No mar, você tem, claro, todo mundo sabe, você tem a maré baixa e a maré alta. Considerando os organismos que vivem presos na pedra, como ostras, algas, mexilhões, mariscos e aí vai, eles podem se distribuir desde um nível onde a água está sempre presente, ou seja, eles ficam sempre imersos, até um nível onde a água não chega, praticamente nunca chega. E aí eles estão quase que permanentemente imersos. Então você tem um gradiente ambiental desde total imersão até total exposição. Acontece que os organismos têm resistências diferentes a essa exposição. Alguns não têm adaptações para reter a água ou reter a umidade. Então, se eles ficarem muito tempo fora d'água, eles secam e morrem. Dependendo desta tolerância em relação à temperatura, ao próprio dessecamento e outros fatores, então esses organismos podem se distribuir mais alto ou mais baixo na zona das marés, que é esta faixa que a gente está vendo aqui. E os limites inferiores destas faixas são determinados por interações com outras espécies de organismos e por competições, portanto. Isso nós vamos ver mais adiante. Quando as comunidades são estruturadas em 3 dimensões, como, por exemplo, uma floresta tropical, então surge a possibilidade de se estabelecer uma estratificação vertical. Vamos ver nesta figura a estratificação vertical numa floresta. Os níveis que eu vou mostrar podem ser chamados de estratos. Quando você vê a floresta, como a floresta amazônica ou como a Mata Atlântica, você vai perceber algumas árvores esparsas cujas copas estão bem acima das copas da maioria das demais árvores. Isto é chamado estrato emergente. Abaixo desse estrato emergente, você tem uma espécie de nível ocupado por copas de árvores de estatura um pouco menor e que se justapõem. Como você está vendo aqui, essa fotografia é tirada de baixo para cima, então você vê as copas das árvores se encostando uma na outra, claro, deixando alguns espaços onde a luz passa, enfim. Este estrato de copas justapostas é chamado dossel da mata. A presença de um dossel, inclusive, caracteriza uma floresta. Abaixo do dossel, naquela parte mais sombreada da mata, é muito comum aparecerem árvores menores, olha, entre elas os pés de palmito, os pés de cacau, né, quando é plantado nas florestas. E aí, então, você tem o chamado subbosque. E, finalmente, junto ao substrato, junto ao solo, você tem o chamado estrato arbustivo herbáceo, onde os arbustos são plantas baixas, porém com caules mais lenhosos, e as herbáceas são plantas também baixas, mas com caules um pouquinho mais suculentos. Essa terceira modalidade de heterogeneidade espacial em comunidades é muito comum quando você olha as paisagens. Ela é chamada mosaico. O mosaico pode ser produzido por fatores diversos. Eu vou mostrar alguns exemplos para você. Nessa imagem, nós temos o Pantanal mato-grossense. No Pantanal, a característica mais marcante é a inundação e a seca sempre se alternando ao longo do tempo. Tem uma época das chuvas e uma época com menos precipitação. Você está percebendo que isso daqui é uma série de manchas espalhadas numa matriz, ou seja, numa planície ocupada por plantas muito baixas. Pois é, existem áreas mais elevadas e áreas menos elevadas.
Quando as áreas são mais elevadas, a água não chega a inundar muitas vezes. E aí se acumulam aquelas espécies da comunidade que resistem menos à inundação. Nessas outras áreas, você tem espécies que resistem a essa inundação anual. Resultado, você fica como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Você fica com um mosaico de componentes da comunidade separados uns dos outros. Muito bom. Nessa figura mais embaixo, você tem uma paisagem. Agora, fiz essa fotografia recentemente. Isso aqui está no Mato Grosso do Norte, perto da divisa com o Amazonas. Essa região é a região do arco de desmatamento. E esse é um exemplo desta tristeza que é o desmatamento da mata pluvial tropical lá naquela região. Você está vendo aqui no fim, no fundo da imagem, a mata pluvial. É uma mata alta, acima de 30 metros de altura. Acontece que para a exploração pecuária, etc., foi queimada uma parte disso e produziu-se esse pasto que você está vendo aqui. Nessa pastagem, sobraram somente aquelas árvores que nem o fogo conseguiu derrubar. Algumas, é verdade, estão mortas aqui, mas outras sobreviveram. Essas são castanheiras do Pará. Pois é, quando você pega uma paisagem que foi formada desta maneira e olha com vista aérea, você tem essa imagem, ou seja, um mosaico, onde se misturam áreas desmatadas com áreas de vegetação original. E mais, neste mosaico, você está vendo que existe um padrão em linhas. Isso é chamado padrão em espinha de peixe. O início do desmatamento ocorre quando você abre estradas. E aqui você vê cada linha dessas correspondendo a uma estrada e que teve áreas desmatadas nos lados, né, nas suas proximidades. Muito bom. Uma situação como essa pode não ser derivada de desmatamento propriamente dito. Na natureza acontece isso, sem interferência humana. Você vai num costão como aquele que eu mostrei antes, você tem os mexilhões e as suas espécies acompanhantes quase que forrando toda a superfície da pedra, mas aí vem um carnívoro, come mexilhões aqui, come ali, e o resultado é que se formam clareiras. E essas clareiras são povoadas por outras espécies. Isso também produz uma imagem análoga a essa que você está vendo aqui. Uma paisagem geral e clareiras, manchas, onde aparecem outras espécies. Muito bem. Quando você bate o olho numa comunidade, já surgem duas perguntas. A primeira pergunta é aquela mais óbvia: muitas ou poucas espécies estão presentes aí? A outra pergunta é, bom, entre as espécies presentes, com que proporções elas estão representadas? Aqui você tem um exemplo de comunidade onde a diversidade é bastante grande. Pela própria diferença de coloração, você percebe que há várias espécies de árvores aqui, sem contar com as espécies de animais que vão aparecer aí embaixo dessa vegetação ou associada a essa vegetação. Então, esta figura se refere a um sistema de mais alta diversidade. No entanto, quando você olha para esta figura, você vê praticamente a presença de uma única espécie. É claro que existem outras espécies, mas elas aparecem tão menos conspícuas, tão menos evidentes e normalmente tão menos numerosas que você tem uma tremenda dominância de uma espécie sobre as demais. A dominância a que eu estou me referindo é exatamente relacionada com a equitatividade. Nós vamos ver em mais detalhe isso daqui a pouco. Para você poder quantificar, transformar em números essas características de uma comunidade, você tem métricas específicas. Então vamos lá. Você quer mostrar o número de espécies, então a métrica correspondente é a riqueza, chama-se riqueza S. A riqueza S é medida no momento em que você conta as espécies numa determinada comunidade. Fácil, né? Não. Não é fácil. Por quê? Quando você tem uma comunidade grande, você não consegue contar todas as espécies que estão presentes aí. Praticamente impossível. Repara que intuitivamente é fácil, mas na prática a determinação da riqueza muitas vezes é difícil ou impossível. Então, é muito comum que se faça uma amostragem, já se sabendo que nem todas as espécies vão estar incluídas na amostra. Bom, pelo menos se você conseguir incluir a maioria delas, está ótimo. Pois é, a diversidade é uma métrica um pouco diferente, nesse caso é a diversidade sensu estrito.
na diversidade há uma integração entre o número de espécies e proporções quantitativas com que essas espécies estão representadas no conjunto. Daqui a pouco eu vou mostrar como se faz este cálculo. A equitatividade é uma medida de o quanto as quantidades das espécies estão equilibradas. E a dominância é uma medida de o quanto algumas espécies acumulam a maior parte dos indivíduos da comunidade e os indivíduos remanescentes ficam então repartidos entre muitas, às vezes centenas, de espécies que são consideradas raras. No caso da riqueza S, há um agravante. Vamos supor que você pegue uma área deste tamanho e conte o número de espécies. Quando você dobra o tamanho da área, não dobra o número das espécies. Por isso, ao colocar num gráfico o aumento da área observada contra o número de espécies contadas, você percebe que quando a área é pequena e você aumenta, você ganha muitas espécies na sua lista. No entanto, quando a área é grande e você aumenta, você já não acumula tantas espécies. Ou seja, a riqueza S depende da área. Isso é uma complicação séria do ponto de vista metodológico. E mais, a curva espécies-área, quando você consegue montá-la, ela te dá uma ideia da suficiência amostral. Por exemplo, trabalhar esta comunidade com 3 unidades amostrais te traz 20 espécies. Se você trabalhar com 10, você se aproxima de 30 espécies. Mas não adianta puxar até 25, porque de 30 até 35, 32 espécies é um ganho muito pequeno em relação ao tanto de esforço amostral que você vai ser obrigado a fazer. Então, você sempre tem a riqueza S acoplada com um esforço amostral que é possível. A diversidade, senso estrito, pode ser descrita pelo chamado índice de Shannon, esse H' que está aqui. Para isso, você precisa caracterizar cada espécie em termos do seu P. Você tem S espécies, então você tem o P1, o P2, o P3, até o S. Muito bom. O P é a proporção dessa espécie no conjunto da comunidade. Neste caso, por exemplo, o P da espécie 1 é igual ao número de indivíduos da espécie 1 dividido pelo número total de indivíduos da comunidade. Muito bom. Quando você pega para cada uma das espécies, parcela por parcela, e você faz o P da espécie multiplicada pelo log do mesmo P, você vai ter a primeira parcela. Na segunda, você vai fazer o P da segunda espécie multiplicado pelo log do P da segunda espécie. E vai assim até completar o número de espécies. Por exemplo, se você tiver uma espécie que ocupa ou que contém 20% dos indivíduos da comunidade, então o P é 0,2. Vai ficar 0,2 multiplicado pelo log de 0,2. Aí passa para outra espécie e assim por diante. Como o log de 0,2 é negativo, você tem uma somatória negativa. Então você usa esse sinal menos, que é para inverter o sinal, e, portanto, o H', o índice de Shannon, é positivo. Muito bem. A equitatividade é intimamente ligada com a diversidade. Então eu vou mostrar para vocês. Numa comunidade onde todas as espécies estão exatamente nas mesmas proporções, ou seja, onde a equitatividade é total, o H' esperado é o log do S, é o log do número de espécies. Então significa que no denominador você tem qual seria o H' se todas as espécies fossem perfeitamente equitativas. No numerador você tem o H' real calculado para aquela comunidade. Se aquela comunidade é muito equitativa, então o numerador se aproxima do denominador, esta conta tende a 1 e você então tem o J', ou seja, a equitatividade próxima de 100%. Caso contrário, o numerador fica muito menor do que o denominador e aí você vai dizer que a equitatividade é muito baixa. Naquela situação de alta dominância, a equitatividade é baixa. Sim, a dominância é o complemento da equitatividade. Então, se você encontrar 70% de equitatividade, é porque você tem 30% de dominância. Perceberam? Muito bom. A diversidade é afetada por diversos fatores.
São muitos esses fatores, muitos mesmo. Isso dá um curso inteiro. Então, o que nós fizemos foi selecionar alguns deles e nos seus estudos lá, com você mesmo, lá na sua casa, você vai perceber que tem muito mais do que isso. Muito bom. Um fator é a predação. Outro fator, a competição. São fatores biológicos. Outro, os recursos e como esses recursos são utilizados. E você ainda tem o tamanho e a heterogeneidade do próprio habitat. Vamos então explicar cada um deles. Predação. Aqui você tem um exemplo de comunidade de grande diversidade, que é uma comunidade de costão rochoso. As principais espécies são a estrela do mar, que é um carnívoro, os mexilhões, as cracas. Você tem também algas, caramujinhos diversos presentes aí. Muito bom. Numa comunidade como essa, se você tirar as estrelas do mar, o que é que vai acontecer? Como elas comem ativamente, elas matam muitos mexilhões e cracas, no momento em que você retira estas estrelas, os mexilhões e as cracas vão estar livres para ter as suas populações aumentando muito, porque a pressão da predação, reduzindo o número de indivíduos, acabou. Como eles são competidores fortes pelo espaço, o que vai acontecer é que as cracas e os mexilhões vão ocupar o espaço todo. E com isso são eliminadas todas aquelas outras espécies a que eu me referi antes. E mais, os mexilhões vencem as cracas na competição por espaço. Então, mais algum tempo, as cracas também saem e você passa a ter praticamente só mexilhões ali naquela área. Nesse estágio, se você introduzir estrelas do mar, novamente você vai ver que elas começam a matar preferencialmente mexilhões e cracas, abrem-se espaços que então são colonizados pelas outras espécies e você retorna à diversidade original. Ou seja, a predação sobre organismos competidores dominantes, ela faz com que se mantenha uma alta diversidade. A competição entre as espécies é também um fator que afeta a diversidade. A gente ainda vai falar de competição na aula de interações, mas eu vou antecipar para você o seguinte. Quando você fala em competição, você está se referindo a organismos que competem por recursos porque eles usam os recursos da mesma forma. É aquela história, se tem pouco feijão e muita gente para jantar, não vai dar certo, todo mundo vai sair com fome nessa janta. Pois é. Existe um fenômeno que é chamado estreitamento dos nichos, ou deslocamento dos nichos, e esse fenômeno faz com que mudem as preferências ou as exigências dos competidores em relação aos recursos, e com isso diminui a competição. Com a diminuição da competição, diminui o risco de espécies serem excluídas por seus competidores mais fortes. Na aula de interações, nós vamos voltar a esse exemplo e lá eu vou trazer esta mesma ilustração e vou mostrar para vocês como isso funciona. Muito bem. Os recursos podem ser utilizados de diversas maneiras e os recursos têm diferentes disponibilidades. Mas o que se sabe é o seguinte. Quando você tem, num determinado ambiente, mais espécies, isso frequentemente se justifica porque há maior amplitude na variação dos recursos. É simples, maior diversificação dos recursos, maior diversificação de espécies. Você também vai encontrar mais espécies num ambiente onde houver maior estreitamento dos nichos. Sim, você quer ver? Imagine esta gama de variação de recursos e imagine duas espécies que usam metade disso. A primeira usa esta metade e a outra usa esta metade. Eu não estou me referindo à quantidade de recurso, eu estou me referindo ao tipo de recurso. Como se fossem sementes menores e sementes maiores. Basicamente é isso. Se as espécies que usam sementes estreitarem os seus nichos alimentares, então, em vez de caberem só duas espécies explorando desde sementes muito pequenas até sementes muito grandes, você vai ter várias espécies explorando uma gama menor, mais estreita de variação do tamanho da semente. Ou seja, aquela variedade de sementes agora é capaz de sustentar um número maior de espécies e, portanto, um número maior de populações na comunidade. E, finalmente,
quando os recursos estão muito disponíveis, quando não há grande limitação, a superposição dos nichos alimentares ela é maior. E ainda assim você não tem uma competição extrema. E com isso também reduz-se a possibilidade de haver redução da diversidade. Muito bem. Finalmente, o tamanho e a heterogeneidade do habitat também afetam a diversidade. Aliás, o tamanho você já viu quando eu mostrei aquele gráfico da área amostral em relação ao número de espécies. Neste gráfico, você tem ilhas do Caribe, ilhas de tamanhos variados, e você percebe que à medida que aumenta o tamanho da ilha, também aumenta o número de espécies. Complexidade do habitat, em termos da sua heterogeneidade, também afeta a diversidade. Quando você tem pedras, buracos, olha, eventualmente até uma ou outra latinha de cerveja, que serve de refúgio para organismos menores que então não vão ser predados. Quando você tem uma diversificação do habitat, mais espécies podem estar presentes e o resultado é que quanto mais heterogêneo, maior a riqueza. Neste gráfico é o número de espécies de plantas vasculares contra a heterogeneidade do habitat. Muito bom. Isso é o que nós tínhamos a dizer para vocês. Novamente, eu recomendo que você acesse os materiais colocados à sua disposição para aprimorar a assimilação desse conteúdo. Até a próxima.